Galera, o Genjutsu em Naruto e até mesmo em Boruto é uma arma extremamente poderosa para acabar com o combate mais rápido possível. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, os maiores Genjutsus de toda a obra de Naruto e também de Boruto. Mas antes de a gente começar esse conteúdo aqui, eu quero pedir uma ajuda para vocês, que é você se inscrever e deixar as notificações ativadas, pois vão trazer mais conteúdos como esse para vocês. Então vamos lá, galera, uma explicação breve de como funciona o Genjutsu. É basicamente você bagunçar o fluxo de chakra do seu inimigo para que ele entre em uma ilusão. Só que tipo, tem vários níveis do Genjutsu e tudo mais. Então vamos começar aqui pela Kurenai, que é bastante injustiçada. Lógico, ela teve a brilhante ideia de gênio de querer bater de frente em Genjutsu logo com o Itachi. O Itachi, um Uchiha extremamente poderoso, e ainda tinha o Mangekyo Sharingan. Então quando ela utilizou o seu Genjutsu, aprisionamento da árvore assassina, que é basicamente um monte de árvore envolvendo o inimigo e prendendo ele mentalmente. Tipo, ela usou isso contra o Itachi. Falhou miseravelmente, porque logo em seguida o Itachi usou seu Sharingan e acaba com esse Genjutsu voltando contra ela mesma. Mas por que a Kurenai é tão zoada? Por causa disso. Mas tem um detalhe muito interessante, porque em Konoha, na época, era uma das maiores usuárias de Genjutsu, mas deu muito azar enfrentando logo o Itachi. Só que nem mesmo o Itachi é imune a Genjutsu. Visual, entre aspas, ele é, entre aspas. Mas tem um Genjutsu que não só conseguiu colocar o Itachi em um Genjutsu, mas também o próprio Sasuke, que na época tinha o Fumetsu Mangekyo Sharingan. O famoso Mangekyo Sharingan Eterno, que é o Genjutsu de som da Tayuya, que é correntes ilusórias do som, que é basicamente quando ela toca a sua flauta e ele acaba colocando qualquer um que ouve esse som da sua flauta num Genjutsu. Tanto que ela conseguiu colocar o Shikamaru e também conseguiu colocar o Sasuke e o Itachi, um feito extremamente absurdo. Mas os dois obviamente conseguiu sair. Mas esse feito de colocar o Itachi e o Sasuke no Genjutsu merece sim estar aqui nesta lista. E um Genjutsu que é extremamente importante, que também é pelo som, que deu muito trabalho para um usuário de Rinnegan. Na época era o Pen. Que Genjutsu foi esse? Foi o Genjutsu do Fukaku e da Shima, aqueles dois sapos do Monte Myobuku. O nome desse Genjutsu se chama Confronto do Canto do Sapo. Olha o nível desse Genjutsu, que basicamente conseguiu colocar 3 Pens em um Genjutsu. Só que galera, cada um deles tinha um Rinnegan. Tinha um poder total? Não tinha um poder total, mas mesmo assim, conseguir colocar um cara que tem um Rinnegan, mesmo não tendo sua potência máxima, é um feito extremamente absurdo. E como funciona esse Genjutsu? Basicamente, os dois sapos começam a cantar. E com essa canção, com essa melodia, basicamente vai perturbando todos os sentidos do seu inimigo. Foi isso que aconteceu com esses 3 Pens. Eles começaram a escutar esse canto, caíram nesse Genjutsu, ficaram imóveis, já que na mente deles estavam presos dentro de um cubo gigantesco feito de água. E basicamente tinha 4 sapos gigantescos que basicamente estavam prendendo eles. E assim o Jiraiya conseguiu derrotar 3 Pens de uma vez só. Então esse Genjutsu sim merece estar nessa lista por simplesmente conseguir colocar um usuário de Rinnegan dentro de um Genjutsu, algo nunca feito antes na obra de Naruto e nem aconteceu depois também. E agora a gente tem aqui não um, mas 2 Genjutsus que são extremamente proibidos, que na verdade é o Izanagi e o Izanami. Como o Izanagi funciona? É basicamente um Uchiha utilizando o Izanagi, ele pode reescrever a realidade, como basicamente a sua morte, transformando ela em um Genjutsu, tá ligado? Isso aconteceu com Danzo vs Sasuke, onde o Danzo tinha 10 Sharingans e cada um deles estava preparado com o Izanagi. Quanto mais o Danzo morria, mais o Izanagi era ativado e criava uma ilusão sobre a morte do seu usuário. Só que tipo, isso aconteceu com o Danzo, mas na época que esse jutsu foi criado, foi tão usado que se tornou proibido e teve que criar o seu meio que pá, que é o Izanami, que é basicamente também um Genjutsu, só que é um super Genjutsu, um extremamente poderoso, que é basicamente você criar um mundo onde acontece um ciclo sem fim, um ponto A, B e C. Isso aconteceu lá com Kabuto e também lá na época da Naori Uchiha, onde ela criou esse Genjutsu ou Jutsu proibido dos Uchihas. E é tão insano esse Genjutsu que conseguiu sim parar o Izanagi conseguia reescrever a realidade, beleza? Mas não conseguia reescrever o tempo que passava. Por exemplo, como eu disse, tem um exemplo A, B, C. Esse ciclo
infinito só seria quebrado se o cara que estava preso nessa ilusão aceitasse seu verdadeiro destino, seu verdadeiro eu. Isso aconteceu com Kabuto e com outro usuário de Mangekyo Sharingan, que também acabou aceitando seu destino e saiu desse Genjutsu. Mas é extremamente difícil de sair, mas enquanto você está preso, você fica imóvel. Um Genjutsu extremamente roubado, feito exclusivamente para parar o Izanagi. E agora vamos para um Genjutsu extremamente roubado, um Genjutsu que simplesmente consegue criar um mundo onde o seu usuário pode controlar o tempo, o espaço, que é o Genjutsu Tsukuyomi do Itachi. Esse Genjutsu é tão insano que conseguiu colocar o Kakashi em coma por vários dias. Ele só saiu por causa da Tsunade, tá ligado? E o Tsukuyomi, mesmo você tendo um Sharingan, ou até mesmo o Mangekyo Sharingan, é muito difícil de sair, pois como eu disse, o Itachi consegue controlar esse mundo à sua vontade. O que ele quiser fazer, ele vai fazer nesse Genjutsu. Tanto que o tempo que passa é extremamente diferente do mundo real, onde o Kakashi tinha caído pela primeira vez, passou vários minutos no tempo real, mas no tempo onde estava preso e sendo torturado, passou 1/1000 de segundo. Isso foi muito torturante para a mente do Kakashi, ele acabou caindo e desmanhando. O Sasuke conseguiu sair desse Genjutsu, pois ele tinha treinado seu Sharingan pra sair. Mas tipo, o Sasuke treinou, o cara que não tá treinado, nem tá acostumado, caiu, perdeu. E o Itachi, então, que é um cara extremamente habilidoso no Genjutsu, então se você cair, a chance da sua derrota é muito grande. Mas tem um Genjutsu que supera o Tsukuyomi, supera Izanami, supera Izanagi, supera os outros Genjutsus que eu disse até o momento. É o Genjutsu mais poderoso? Não, mas sim o segundo Genjutsu mais poderoso de toda a obra de Naruto e de Boruto. Eu estou falando do Kototsukami do Shisui. O Uchiha. Como esse Genjutsu funciona? Galera, o Shisui é o usuário mais novo do Mangekyo Sharingan. Ele só despertou com 8 anos de idade. Tipo, com o passar do tempo ele sempre foi aprimorando suas habilidades de teleporte, de velocidade e também de Genjutsu. E simplesmente obteve o Kototsukami. E como ele funciona? É basicamente ele consegue controlar a mente de quem ele quiser. Tipo, é quase impossível, ou basicamente impossível se defender desse Genjutsu. Ele utilizaria esse Genjutsu nos Uchihas para eles pararem de atacar Konoha, parar de tentar fazer o golpe de estado. E tipo, iria funcionar, pois esse Genjutsu é basicamente impossível de se defender. É fazer ele basicamente controlar qualquer pessoa. E o alvo era o Fukaku Uchiha na época, e é controlar ele para defender o Konoha sempre e parar o golpe de estado. Mas como o Danzo foi um idiota e acabou atrapalhando e ainda roubando um dos olhos de Shisui, acabou com o Kototsukami. E para piorar, envenenou o cara e ele acabou morrendo, entregando o último olho pro Itachi, que só pôde ser ativado 10 anos depois, lá quando o Itachi está sendo controlado pelo Edo Tensei, forçando ele basicamente a proteger Konoha. Mais uma vez, simplesmente o cara consegue burlar até mesmo as ordens do Edo Tensei. Esse Genjutsu é extremamente poderoso. Só perde, infelizmente, pro maior Genjutsu já visto na história de Naruto e até mesmo na história de Boruto, que é o Tsukuyomi Infinito, o plano original do próprio Madara e também arquitetado e planejado e tipo colocado em ação pelo Obito. E como esse Genjutsu funciona? É basicamente o seguinte: você precisa simplesmente só isso fazer, capturar as 9 bijus na estátua do Gedomazo, mas para isso você precisa do Rinnegan. E na época o Nagato tinha, depois passou para o Obito, trouxe as 10 caudas de volta, que é o Jubi, e assim se tornando o Jinchuriki das 10 caudas. O Obito virou Jinchuriki e também depois o Madara conseguiu também virar Jinchuriki das 10 caudas. Assim, com os 2 Rinnegans e ainda com o Rin Sharingan na testa, ele trouxe a lua pra perto. Como assim a lua pra perto? Ele simplesmente refletiu o seu Rin Sharingan naquela lua e a luz começou a brilhar no mundo inteiro. E é quase impossível de defender esse Genjutsu. Você pode ter Mangekyo Sharingan, pode ter tudo, mas você nunca, entre aspas, vai conseguir refletir ou defender esse Genjutsu, a não ser se você tiver um Rinnegan. E na época o Sasuke tinha acabou defendendo o Tsukuyomi, mas somente o usuário de Rinnegan consegue. As outras pessoas não vão conseguir e é impossível de desviar, defender sem o Rinnegan. Tanto que todo mundo, do mundo ninja inteiro caiu nesse Genjutsu. O alcance é basicamente o planeta Terra inteiro. Nem mesmo na escuridão você é capaz de fugir desse Genjutsu, que era basicamente trazer a paz para o mundo ninja inteiro, colocando em um sonho que a própria pessoa queria
do fundo do seu coração. Então todo mundo estava sonhando com aquilo que mais queria. Mas de detalhe, com o passar do tempo você viraria o Zetsu branco pro exército da Kaguya. Na verdade esse genjutsu só era para trazer a Kaguya de volta para o mundo ninja, já que ela foi selada por Haguramo, por Hamura há milhares de anos atrás. Então o Tsukuyomi é basicamente colocar o mundo inteiro num genjutsu que a pessoa quer, passar o tempo depois, virar o Zetsu branco pro exército da Kaguya, ainda mais roubar todo o chakra, que na época foi pro Madara e acabou trazendo a Kaguya de volta. E aí, curtiu os maiores genjutsu de Naruto e de Boruto? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixe o seu like e se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois vão trazer mais conteúdos como esse para vocês.